a apresentadora zomba do nome de Deus e Deus então por castigo queima Los Angeles inteiro, Hollywood e diversas outras casas. Será realmente que isso é verdade? Eu quero mostrar um trecho desse vídeo para você e eu queria alertar você aqui, fazer uma boa teologia, porque eu acredito que as pessoas têm feito uma péssima teologia e um desserviço à comunidade eclesiástica. Eu quero dividir esse tempo com vocês. Então, olha só esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês. Vocês chegaram a ver aquele vídeo da apresentadora do Globo de Ouro fazendo uma piadinha sobre como ninguém mencionou ou agradeceu a Deus ao receber seus prêmios na premiação que aconteceu em Los Angeles no dia 5 de janeiro? Dá só uma olhada nisso. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Ou seja, olha lá, nenhuma surpresa nessa cidade de Deus. Ou seja, ela tá zombando ali de Deus, ela tá fazendo uma brincadeira na abertura, dizendo que as pessoas estão agradecendo várias outras equipes e tal, mas nenhuma menção a Deus, o Criador do universo. Não é nenhuma, ela coloca nenhuma surpresa nessa cidade sem Deus, ou seja, a cidade do pecado. Não sei se você sabe, Hollywood é conhecido como a cidade do pecado, cidade da vaidade. As pessoas falam que o que faz em Vegas, fica em Vegas, né, em Las Vegas, mas a bem da verdade é que Hollywood ali, aquela parte da Califórnia, ela é liderada por grandes movimentos, ideologias, né? Eu não falo só de movimento político, esquerda ou direita, eu tô falando de ideologias mesmo, grandes... eu diria para você, se a gente for centralizar hoje, o trono de Satanás seria como no tempo ali do Apocalipse, né? A Bíblia cita que o trono de Satanás era ali na Ásia. Eu diria para você que hoje o trono de Satanás ali, ele tem uma região nos Estados Unidos e essa região seria a Califórnia. Então essa apresentadora faz essa zombaria, e se você for nos comentários, plantar ele vai colher, ou seja, usando diversos versos bíblicos fora do contexto para fazer uma péssima teologia, dizendo, por exemplo, que aqui no carnaval eles pegaram Jesus Cristo, arrastaram ele na Sapucaí, fizeram zombaria de Jesus Cristo, o diabo vencendo Jesus Cristo, e por isso Deus mandou o Covid e matou pessoas no mundo inteiro, por causa de um desfile que aconteceu lá na Sapucaí no ano de 2019. Então a gente para olhar tudo isso, meus irmãos, e isso é uma péssima teologia. A gente tem diversos exemplos na Bíblia para provar que nós vivemos agora o tempo da graça, ou a dispensação da graça, diga-se lá como você quiser entender. Nós vivemos o tempo agora que Deus tem a misericórdia para apresentar aos homens, ou seja, as tragédias, as dores e o sofrimento, eles são oportunidades de Deus para que o homem venha se arrepender ainda dos seus pecados, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que eu gostaria de compartilhar com vocês, que essa não é uma boa teologia, eu vi no perfil da Carla Zambelli, também uma deputada aqui do nosso país, dizendo assim, Gálatas 6, deixa eu até pegar aqui para a gente poder contextualizar, Gálatas 6, vou dividir a tela com vocês, Gálatas 6:7, se não me engano, não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, um verso fora de contexto, texto fora de contexto gera pretexto. Eu quero ler para você o que Paulo está falando, o que o homem semear, isso também se fará. Paulo está falando, na verdade, da cultura de abençoar os mestres da lei. Olha só o que Paulo fala, mas no verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Em outras traduções, Paulo diz o seguinte, aquele que está sendo instruído na palavra, coopere, oferte, seja um participante nas suas ofertas, ou seja, na sua riqueza, de tudo aquilo que Deus te deu, das coisas boas para aquele que os instrui. Paulo está instruindo os Gálatas, na verdade, a ser fiel nas suas ofertas, ou seja, aquela pessoa que destina tempo, que compra livros, que coloca o seu ministério, o seu tempo à prova, o que Paulo tá dizendo é que você saiba gratificar essa pessoa que trabalha em prol do reino, que destina o seu tempo para isso. Porque se você olhar das 27 cartas da Nova Aliança, 26 delas se preocupam com falsos mestres, com apostasia entrando no meio da igreja. E isso já era naquela época, isso nós temos nos dias de hoje. Nós vemos pessoas sendo levantadas a ministérios como pastorado, por exemplo, ou também de liderança, pessoas que não têm conhecimento, não têm profundidade, pessoas que são muitas vezes até neófitos na fé,
Uma pessoa, às vezes porque ela é empresária ou porque ela é rica, ela já é chamada para o presbitério da igreja, mas ela é um neófito na fé, ela não tem experiência. Então pessoas que não têm uma vida ilibada, não têm um caráter ilibado, já passaram por 3, 4, 5, 6 casamentos, ou seja, não tem um bom testemunho de vida. E Paulo fala a Timóteo que o homem seja marido de uma só mulher, que não seja neófito na fé, que ele tenha um bom testemunho de vida perante a igreja. Ou seja, ali tem as qualificações de uma pessoa que trabalha na obra e no reino de Deus. O que eu queria dividir com vocês é que as pessoas têm tirado o texto fora de contexto e feito uma péssima teologia, exatamente porque tem isolado o contexto bíblico, e a nossa missão aqui é a gente fazer uma boa teologia. Voltando para o caso ali que nós falamos da Califórnia, se Deus fosse julgar todas as vezes que os homens falassem mal do seu nome, Deus teria destruído a terra inteira. E até diria mais para vocês assim, Deus teria destruído a própria igreja, porque muitas pessoas estão dentro da igreja aprendendo, conhecendo as escrituras, se alimentando da palavra de Deus, mas praticando coisas iníquas. Então se Deus fosse destruir as pessoas porque elas quebram a lei dele ou porque zombam dele, você há de convir comigo, uma pessoa que não tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, ou um pastor, um mestre que tem um conhecimento da palavra de Deus e vive há 10, 15, 20 anos em adultério, em desvio de finalidade de púlpito, enriquecimento ilícito, Deus destruiria qual delas? Obviamente que Deus destruiria aquela pessoa que tem profundidade, que foi chamada, separada para o episcopado, e de certa forma essa pessoa está praticando iniquidade, ou seja, quebrando as leis de Deus e também pervertendo a palavra de Deus. Fora que ela está manchando e sujando o testemunho na frente dos homens. Então, irmãos, nós vivemos o tempo da misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você que, a despeito de que as pessoas têm falado que aquilo é a ira de Deus se manifestando ali na Califórnia, eu queria dizer para você assim, que se Deus fosse fazer isso, Deus teria queimado o planeta Terra inteiro. Nós vivemos o tempo da misericórdia de Deus. Nós devemos olhar para a ira e a justiça de Deus na cruz de Cristo. Na cruz foi imputado a justiça sobre nós, e sobre Cristo foi derramado toda a ira de Deus. A Bíblia fala que Cristo tomou um cálice da ira de Deus, um cálice ao qual nós jamais saberemos o peso e o gosto desse cálice, mas nós sabemos que Deus esmagou, aprove, como disse Isaías, aprove Deus esmagar o seu filho naquela cruz, para que nós fôssemos justificados, para que nós tivéssemos o tempo da graça e da misericórdia. Então vivemos o tempo da graça e da misericórdia, não vivemos o tempo da ira de Deus. Eu gostaria de alertar você a abrir seus olhos, parar com esses comentários especulativos dizendo que Deus está pesando a mão. Se Deus colocasse a mão sobre os homens e sobre a humanidade, certamente os primeiros que receberíamos a punição de Deus seríamos nós, até porque as escrituras mostram que Deus começa o juízo primeiramente pela sua casa, para depois Deus julgar o mundo. Deus julga primeiro os seus, para depois Deus julgar o mundo. Amém? Então eu acho que essa é uma péssima teologia, e aqui, como o nosso canal é um canal de teologia, nós gostaríamos de dividir esse tempo com você. Veja só, você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você pode se alistar aqui no Papo com Deus e fazer gratuito, ó, tá aqui, ó, institutobiblicodiscipular.com.br, que é o ibdteologia.com.br, tem 19 cursos gratuitos para você fazer. Lá no nosso site você tem mais de 350 e-books que você pode baixar para você ser edificado e você ser mais intencional, parar de fazer uma teologia especulativa ou um cristianismo desprovido de responsabilidade, através de um cristianismo intencional, ajudando as pessoas, realmente resolvendo o problema pobre da viúva, do necessitado, e ajudando as pessoas que têm uma condição social mais vulnerável. Deus levantou a sua igreja para que ajude aos pobres. Naquele dia, né, as pessoas vão falar assim, oh, quando te demos de comer, quando te demos de beber, quando te visitamos? Aí Jesus disse, quando vocês visitaram um pequenino, quando vocês deram de comer a um pequenino, a mim tu fizeste. Então a igreja precisa ser intencional nas suas ações, e missões, nós sabemos que é uma ferida aberta no coração de Deus. Missões deveria estar no DNA da igreja, porque Jesus nos chamou para o ID, a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero que esse vídeo encontre espaço no seu coração, também consolo e conforto, porque o Deus que nós vivemos, ele não muda, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Na antiga aliança, Deus precisou destruir a terra com um dilúvio, mas na nova aliança, Deus resolveu, através da cruz de Cristo e da obra redentora de Cristo, nos trazer o tempo de paz e de misericórdia. Deus ainda vai julgar os homens, mas o grande dia e o dia do Senhor ainda não chegou. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.